Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gomes e está começando agora o Dipoa, uma parceria do Sul21 com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. O Dipoa é um programa de entrevistas que vai tratar de temas que envolvem ou se relacionam com a cidade de Porto Alegre. No programa desta semana, nós temos a honra de receber o professor Paulo Brax, do Instituto de Biociências da URGS e membro da coordenação do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, o INGA. Paulo, é um prazer, é uma honra conversar contigo. A gente já conversou várias vezes para matérias no Sul21 e agora a gente tem a oportunidade de conversar nesse podcast no Dipoa. Beleza, então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo a gente aí. Paulo, eu quero ter uma conversa contigo um pouco ampla, assim, sobre a questão ambiental na cidade, sobre os rumos da questão ambiental, sobre como é que tu tem avaliado, mas a gente não pode deixar de falar nessa questão do ambiental, do tema que tem sido, digamos assim, está quente nas últimas semanas, que é a questão dos parques, né? A gente tem tido discussões sobre o Parque Harmonia, sobre a Redenção, sobre o Marinha, né? Então eu queria começar falando contigo sobre um assunto que, dentro dessa questão dos parques, que foi um pouco mais discutido nas últimas semanas, que foi a situação do Parque Harmonia, né? A gente tem ali um empreendimento da concessionária GAN3 Parques saindo, né, do papel, vai virar quase que um parque temático, de certa forma, né? E a gente teve uma polêmica em relação à questão do corte de árvores, né? Então, como é que tu tem visto essa questão? Como é que tu viu essa situação no Parque Harmonia? Nós já tínhamos a notícia há muito tempo, né, do que viria, mas a gente não tinha se debruçado sobre esse assunto porque, bom, eu também faço parte do Conselho Municipal do Meio Ambiente, o COMAN, né? Nós temos uma série de assuntos lá relativos à proteção, principalmente no que se refere à biodiversidade de Porto Alegre e outros assuntos também, questão de resíduos, né? E a perda dos espaços dos parques, né, as áreas verdes, ela está realmente com a Redenção ano passado também foi uma mobilização bem importante que se realizou, né, pela tentativa do governo municipal de adiantar algumas concessões até com estacionamento subterrâneo, né, ali na Redenção houve até uma reação muito forte da população, uma mobilização com mais de 3.000 pessoas, né, e aqui no Harmonia também a gente se envolveu agora mais recentemente, né, e quando eu fui no dia 30 de junho, né, o pessoal me chamou, olha, Braga, que está acontecendo e tal, eu fui na área e eu fiquei realmente impactado, assim, chocado até pela forma com que a intervenção dessas empresas drástica no sentido de retirada da vegetação. O Parque Harmonia Silotes Sobrinho, ele é um parque com 17,5 hectares, o que representa a metade do Parque da Redenção, né? E ele era composto principalmente por áreas verdes, né? Para, digamos assim, trazer um pouco da cultura campeira, né? Cancha reta. Também nós tínhamos ali tinha uns rodeios, né, e uma série e até o acampamento Farroupilha como um evento que ocorre todos os anos, mas que, de certa maneira, ele se constrói durante um mês e meio, e depois tudo volta a manter vegetação. É reversível, digamos assim. É reversível, aí você tem ali uma avifauna bastante rica, né, e nós verificamos ali uma devastação muito grande, né, tiramos até depois... Solicitamos uma pessoa fazer uma imagem de drone, e essas imagens também elas vieram à tona e trouxeram toda aquela imagem chocante do que eles decaparam de vegetação. E aí depois nós fomos aprofundando em relação à vegetação também, às árvores, né? E 435 árvores tinham sido solicitadas pela GAN3 para serem suprimidas, né? E isso corresponde a 1/3 da arborização do parque. Aí eu me pergunto, fazer uma concessão para uma atividade que você vai cortar 1/3 das árvores, qual é o sentido que tem nisso? E aí o secretário municipal do meio ambiente, o Germano Bren, né, que é um dos, digamos, promotores dessas concessões, junto com o prefeito Sebastião Melo, dizendo, não, mas as árvores ali, algumas delas estavam doentes, né, estavam
com risco de queda, 45% das árvores são exóticas, aquilo ali foi um aterro. Aí tentaram fazer uma desqualificação da área, e é isso que nos deixa mais indignados. E aí a gente vai assim, vai buscar as informações, né? Vamos buscar todo um histórico que já ocorreu há muitos anos atrás. Em 1994, 95, já houve uma tentativa de um parque de eventos ali naquela área, e houve de parte do Movimento de Justiça e Direitos Humanos um pedido de mandado de segurança que foi acatado pela Justiça Federal, no sentido de que se houvesse uma mudança do panorama de um parque já que foi criado em 81, já faz quase 40 anos, para transformá-lo num parque de eventos, teria que se fazer um estudo de impacto ambiental, um estudo bem abrangente, né? E aí naquela época não houve a continuidade desse projeto, né? E ao longo do tempo, inclusive lá por 2000 e 2001, ali houve o acampamento da juventude, o Fórum Social Mundial, então aquele espaço foi um espaço nobre de participação, né? Em muitos eventos do Fórum Social Mundial que se montava ali pequenos acampamentos, lonas, etc., E vinha gente de todas as partes do mundo, e ali era um espaço, né, de convivência, integração latino-americana com várias partes. Então, aquele espaço também foi um espaço que tem um histórico de mobilização da sociedade, né, e essa questão também de uma paisagem natural, Parque Harmonia, né, que está sendo agora transformado drasticamente em um parque de diversões, de certa forma, com roda gigante, com ocupação intensiva por construções, por lojas, por restaurantes, por mega eventos. Então se perdeu muito aquele aspecto de uma área de convivência com a natureza, contemplar a natureza, ver a avifauna, ver flores, ver árvores e tal, para simplesmente se tornar um local de consumo. E aí sim entra o esquema das concessões, de 30 a 35 anos, né? Essas empresas vão querer lucrar, já começaram com grande estacionamento, derrubando vegetação, destruindo tudo para fazer um mega estacionamento, né? E aí vai e vão destruindo o que existia ali. E aí nós descobrimos também que existia levantamentos de ave e fauna, né, nas aves, pássaros em geral, em 8 parques de Porto Alegre, parques urbanos, em que o Parque Harmonia ele estava no ranking de primeiro lugar entre os parques exclusivamente de Porto Alegre em número de espécies de aves, né? 85 espécies de ave, tem mais do que Marinha do Brasil, mais que a Redenção, mais que o Moinho de Vento, pela proximidade do Guaíba. Então tem várias aves aquáticas que visitavam aquela área, até porque existiam áreas ali mais de banhadinhos, áreas úmidas também, né? Maçaricos, biguás, garças, até colhereiro, que é uma ave super rara, né? E isso tudo também seria motivo para se fazer um passeio, levar as escolas para observar de binóculo o comportamento de animais como esses, né? Mas isso tudo não faz parte do modelo que se quer hoje para a cidade, modelo de consumo, de construções, né? E que vai favorecer grandes empreiteiras. Deixa eu te perguntar, antes que a gente avance para outras questões, sim. Esse argumento que a prefeitura deu foi um argumento que o secretário Germano tem dado para a imprensa, que é da questão de que grande parte das árvores, 45%, como o senhor falou, não eram nativas e que vai ser feito um replantio dessas árvores. Sim. O senhor acha que isso faz sentido, tu tirar as árvores exógenas e colocar árvores nativas, considerando, né, que a promessa será cumprida? É totalmente descabido esse comentário. Vamos imaginar aqui, pegamos a Rua Gonçalo de Carvalho, que é uma rua que é considerada uma das mais lindas do mundo, né? Ela tem nos dois lados uma cortina, né? Um corredor de tipuanas, que é uma árvore
que não é daqui, mas seria uma árvore exótica. A tipuana, ela está presente no Marinha do Brasil, em outros parques, ela também faz parte, ela dá sombra, né? Ela tem os seus serviços ecossistêmicos, ela dá abrigo para aves, né? E, enfim, está capturando o CO2, né? Então, essas árvores mesmo exóticas na área urbana, elas têm uma função essencial. Então não tem sentido nenhum, até porque do ponto de vista cultural e histórico nós já temos um apego também às árvores exóticas, né, na cidade. Então esse argumento é um argumento meramente com intencionalidade de desqualificar aquela área. E eu vou dizer mais, aquelas mudas que vão ser plantadas, elas vão levar 40 anos para chegar do porte de uma tipuana que tinha 15 metros de altura, enfim, que já tinha os seus serviços ecossistêmicos, né, de filtrar a poluição, né, de ter também ajudar o microclima local, porque nós temos que verificar o seguinte, as áreas verdes na cidade, elas têm a temperatura, em geral, em relação às áreas mais urbanas com concreto, temperaturas no verão, principalmente, temperaturas mais baixas. Então, a arborização da cidade, ela atua também como estabilizador climático. Isso que o William perguntava, tudo tem que ser considerado. Assim, porque a gente viu na questão do Parque da Redenção, na concessão do Parque da Redenção, que eu acho que a gente fala depois, que um dos argumentos usados em um evento que era privado, mas estava sendo gravado, né, sobre a concessão do Parque da Redenção, era de que o parque não tinha uso, né, não era usado. Isso também se vê, talvez não oficialmente, mas se ouve falar também na questão da Harmonia, de que ele era pouco usado, que ele era usado só em setembro, ali nas vésperas do acampamento Farroupilha, ali, que o parque não tinha um uso durante o ano todo. Eu queria começar lhe perguntando sobre essa questão do uso dos parques, né? Depois quero aprofundar mais também, sobre qual a importância dos parques do ponto de vista ambiental para a cidade. Bom, já tinha iniciado aqui pela explanação em relação à questão microclimática, né? Essas áreas com a arborização, elas vão atenuar a alteração assim mais do clima local, né? Então, em geral, a temperatura é menos alta no verão, onde tem arborização. A arborização, ela vai ajudar também como filtro de poluentes, né, particulares, enfim, isso também ela atua. A poluição sonora, existe um amortecimento em relação a isso, né, e o sequestro de carbono, entre outras tantas características importantes, e o verde também, para nós, ele faz parte da cultura. E eu diria o seguinte, mesmo que não é usado diretamente, indiretamente, essas áreas verdes elas vão contribuir como amortecimento de toda a área construída na cidade, né? Onde você tem a chuva na área impermeabilizada, em que ela escoa rapidamente para os bueiros e pode dar, digamos assim, pequenos alagamentos na cidade. Essas áreas elas vão amortecer e, além disso, elas vão abrigar espécies de flora e fauna. Eu diria no caso das aves, inclusive comentando com colegas da URGS, né? Hoje, no que se refere à agricultura moderna que vem avançando, destruindo os hábitats de flora, fauna, e vamos assim pegar mais nas aves, né? Com o uso de agrotóxicos, muito provavelmente as nossas áreas verdes estão sendo refúgio para essas aves que perderam seu espaço ou que têm envenenamento, enfim. Então também tem que ser considerado isso, né? Que essas áreas também elas são refúgio para uma fauna que está sofrendo. E elas têm um histórico muito grande ali, né? Nós temos até tartarugas que colocam seus ovos, fazem seus ninhos, nós temos gambás, temos preás, temos morcegos noturnos que comem frutas. Nós temos uma fauna que foi totalmente desconsiderada nesse projeto. Então existe uma ilegalidade flagrante no sentido que só se contabilizou, o que não é pouco, né, o número de árvores que ia ser cortado e o que vai ser plantado, como se houvesse automaticamente, numericamente, nós cortamos 400 e poucas vamos plantar 1.900, olha o ganho que vai ter, e vão ser nativas, mas elas vão levar tanto tempo para crescer, e até porque
vamos pensar assim, as árvores hoje plantadas em compensação não têm controle. A Esmamos não sabe, por exemplo, aquilo que foi cortado lá no gasômetro há 10 anos atrás, que houve uma grande polêmica para o corte de Tipuanas, mais de 115 árvores foram cortadas para ampliar a avenida, eu acho que é Edvaldo Paiva, né? A Beira-Rio? Isso, aquela que passa ali no gasômetro. Ela foi ampliada e se cortou 115 árvores. A gurizada, na época, fez um acampamento contra o corte das árvores e tal. Aí o prefeito, na época, lá depois, o Fortunati, disse, não, nós vamos fazer um plantio compensatório. Onde é que plantaram parte dessas árvores que estão previstas, que estavam previstas para plantio de compensação daquelas 60 delas ali no Parque Harmonia. E mais algumas dezenas ou mais de uma centena na orla onde tem o trecho 3 da orla. E aí eu pergunto para os técnicos da Esmam hoje, da Esmamos, onde estão aquelas mudas que foram plantadas? Até foi um evento com a foto do Fortunati plantando as árvores lá no Parque Harmonia. Ninguém sabe. Porque aí eles dizem, nós vamos plantar tantas, mas aqui há 10 anos onde é que estão essas mudas? Aí se construiu mais alguma coisa e não se sabe onde é que elas ficaram. Não existe um controle, então existe muito discurso de falta de uso, mas essas áreas elas têm uma função ecológica, econômica, que a gente chama de serviços ecossistêmicos, muito grande, né? Então... Professor, e sobre a questão da redenção, né? A gente tem uma discussão semelhante, né? A gente ainda não avançou para concessão, né? Foi discutido ano passado, né? Começou a ser discutida uma proposta de concessão do Parque da Redenção, se eu não me engano, por 30 anos também, 35 anos, né? Que, enfim, mas também por várias décadas, e que o principal, digamos assim, o principal retorno da concessionária se daria por meio do estacionamento subterrâneo. Sim. E aí essa questão, digamos assim, a prefeitura foi derrotada na opinião pública, de certa forma, né? Pelo menos naquele momento, na ideia de construir o estacionamento subterrâneo, está sendo replanejado, repensado, né? Quando a gente pergunta para a prefeitura, isso voltou para as esferas internas, está sendo rediscutido. Imagina-se que se o prefeito Sebastião Melo ganhar a eleição, for reeleito, só vai aparecer no segundo mandato dele, né? Mas ano que vem, enfim, como é ano de eleição, esse ano também não, estamos escrevendo para o final do ano, isso, digamos assim, não vai sair tão cedo da questão da concessão da redenção, porém, tem avançado várias pequenas coisas na redenção. Foi construído o Refúgio do Lago, foi colocado um container agora recentemente da Guarda Municipal, tem acontecido uma série de eventos, né? Isso de alguma maneira lhe preocupa do ponto de vista ambiental? Como é que o senhor vê a questão da redenção? Que, como o senhor disse, né, a importância do microclima ali é numa área central da cidade, né? Uma área que é uma das áreas mais densamente habitadas, né, da cidade, tem na redenção ali, digamos assim, o seu pulmão verde, né? Então, não, infelizmente, deveria existir um regramento para o uso dessas áreas, né? A gente até já tinha comentado na outra entrevista que seria um plano diretor, alguma coisa assim, mas que ficasse marcado isso como, digamos assim, regras que a cada governo não podem ser modificadas a bel prazer do governo. Nós estamos lidando com patrimônio público de Estado, né? Da população, da sociedade e com o histórico da redenção, né? Um histórico aí de 1,5 século, quase 2 séculos, em que até o nome redenção ele tem a ver com a libertação dos escravos, né? E ali também já houve habitações, né, dos quilombolas, enfim. E essa área, ela tem tem tombamento municipal. O tombamento municipal, inclusive agora os movimentos ali, tem o coletivo Preserva a Redenção, encaminhou uma solicitação para o IPHAN, né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural do Brasil, a nível nacional, para que esse patrimônio ele seja também considerado a nível federal também. E aí não é qualquer governo que vai fazer as modificações que quer fazer. E, infelizmente, o que a gente viu, houve uma certa
digamos assim, um freio a essa tentativa de fazer a concessão do Parque Farroupilha, a redenção, mas vai na sequência, sim, eles estão reestudando, a prefeitura está reestudando, está pagando milhões de reais para consultorias privadas, né? O que poderia utilizar esse recurso para melhorar o que eles, né, o problema de segurança, ou, enfim, melhoria dos acessos internos. Isso tudo está sendo gasto muito dinheiro para fazer as concessões que vão beneficiar os setores que, no final das contas, muitas vezes acabam sendo os financiadores de campanha dos próprios agentes públicos, né? Infelizmente, não existe digamos assim, um controle maior que deveria existir, né? Uma inibição de que os agentes públicos pudessem receber financiamentos privados. Esse financiamento ele não é mais CNPJ, mas é CPF, mas dos mesmos donos das empresas, né? A gente viu aqui recentemente aí até uma reportagem que mais de 700 mil reais de financiamento na última eleição para o prefeito, né, o Sebastião Melo, veio das empresas incorporadoras de construção civil, né, várias delas através dos donos, né, das pessoas representantes dessas empresas. Então não é de graça, né, que isso sai. E o que aconteceu ali no Refúgio do Lago também, que foi uma coisa emblemática, né, da forma enviesada com que vem se tratando esse espaço público. Ali existia um orquidário, ele foi demolido em 2018, as orquídeas que foram levadas lá para o viveiro municipal, 95% ou quase todas elas morreram por falta de cuidado da prefeitura, né? Ali existiam orquídeas raras, ameaçadas de extinção, era um local nobre para as pessoas conhecerem a importância das orquídeas. Se tirou isso, se fez um local de consumo, né, gastronômico, de bebidas e tal, e essa é a lógica, você vai parcelando. Então, se você não consegue fazer a concessão total, você vai desmembrando essas concessões, né, em puxadinhos, né, um puxadinho aqui do refúgio, outro puxadinho ali de uma outra construção, agora um container, e assim aquele patrimônio que foi tombado pelo município, ele vai sendo aos poucos alvo de interesses privados e vai se perdendo áreas verdes, e isso é ruim para todos nós, né, da cidade. E no caso de estacionamento, qual que é a preocupação do impacto que isso poderia ter? Uma grande contradição. Vamos começar ali, o município de Porto Alegre, ele gosta de dizer, né, o prefeito e o secretário, que eles têm um plano municipal de ação climática. Aí eu me pergunto, vão botar grandes estacionamentos nos parques e vem cá, não existe transporte público, não existe bicicleta, não existe estímulo às pessoas caminharem na cidade. Por que temos que ficar tão dependentes do automóvel? O automóvel libera gás de efeito estufa, né, para começar. Segundo, fazer um estacionamento subterrâneo, imagina a quantidade de terra que você vai ter que tirar de lá, caminhões, tratores, o impacto que vai ter, inclusive nas raízes das árvores que ficarem na superfície. Ali é uma área inundável, né? Às vezes quando chove muito ali na Oswaldo Aranha, fica alagado, assim, com quase meio metro de alagamento, né? Então é uma área que o próprio Parque Farroupilha já foi uma área de várzea, né? Sofreu aterros também, e então ali não é uma área propícia para estacionamento, e seria um contrassenso que nós viéssemos, como está acontecendo ali no Harmonia, a estimular o uso de automóvel para que as pessoas se desloquem de carro para chegar no local para contemplar a natureza, que na realidade é contemplar as lojas e os outros espaços de consumo que estão previstos para esses espaços. Professor, o senhor tocou no assunto do plano de ação climática, é um bom gancho para eu colocar essa nova pauta que eu queria nessa conversa, que a questão é a seguinte, né? O aquecimento global, muito se fala de que toda semana tem alguma notícia, a gente vê hoje
gente vive nesse momento, por exemplo, temperaturas recordes, né, no planeta, um verão de calor extremíssimo no hemisfério norte, né, notícias de recordes de temperatura nos Estados Unidos, na Europa, só que muito pouco se dá atenção, especialmente, digo isso na imprensa mesmo, né? Muito pouco se dá atenção ao que pode ser feito a nível local, municipal, né? O que está ocorrendo nas cidades, né? Porto Alegre, por exemplo, né? Quem vive em Porto Alegre há algumas décadas, né? Percebe que os verões se tornaram muito mais quentes, né? E se tu vai olhar na temperatura ali, até que não é, digamos assim, independente se a temperatura aumentou ou não, a cidade parece estar bem mais quente, né? A cidade parece estar mais... aquele efeito de forno, de mormaço. No verão, as pessoas têm sentido mais, né? Têm reclamado mais. E a gente... Isso, obviamente, né? A forma como a cidade está sendo construída, isso impacta nessa sensação de calor, né, professor? E não só o calor, que isso já está constatado, né, e pela expansão também de concreto, pavimento, asfalto, isso tudo também você vai ter as chamadas ilhas térmicas, que vão acumular até da luz solar, enfim, como temperaturas mais elevadas que áreas verdes, né. Você tem o problema quando chove, e aí uma das consequências do aquecimento global, mudanças climáticas, é as chuvas ficarem concentradas em pouco tempo. Isso já está aconteceu recentemente que a gente vê com no litoral. Coincidência, né, dos ciclones extratropicais, então, né? Isso, então eventos extremos estão cada vez mais frequentes, né? Sejam ciclones, sejam chuvas muito torrenciais e às vezes as secas mais prolongadas, né? Nós estamos vivendo períodos de seca mais prolongado agora entre o verão e o outono. Aqui no Uruguai, do lado, né? Eles estão sem água. Então tem uma situação dramática aqui no país vizinho pela questão das chuvas serem cada vez menores entre o verão e o outono, né? E agora até entrando no inverno. E isso é um problema para a cidade. Então, digamos assim, a manutenção de áreas verdes, ela vai dar uma certa estabilização a essa temperatura mais elevada, vai permitir que ocorra infiltração da água da chuva, uma parte delas, pelo menos. E quanto mais áreas impermeáveis, como estão sendo previstas em construção, você vai ter uma água que vai escoar mais rapidamente, que vai causar alagamentos, né? Então é todo um círculo vicioso que está sendo, digamos assim, mantido e incorporado na cidade por uma lógica, digamos que desconsidera a necessidade de um plano verdadeiro de combate às mudanças climáticas. Eu diria mais. A expansão da cidade de Porto Alegre, a área urbana para a Zona Sul, é também uma catástrofe, no sentido que você vai expandir, por exemplo, aí vamos pegar o caso do empreendimento Arado Velho, lá em Belém Novo, que a prefeitura retirou o regime urbanístico de área de proteção ao ambiente natural para a área de uso intensivo. Olha só, uso intensivo numa cidade que você tem a diminuição da população. Ao longo de 12 anos, diminuímos 5% a população de Porto Alegre, você expande a construção civil em áreas verdes, onde poderia ter, inclusive, agricultura agroecológica para suprir, né, fazer um cinturão verde na cidade, tamponando, né, uma área, digamos assim, para diminuir esses impactos climáticos digamos, pelo superaquecimento das áreas urbanas, né? Então isso tudo está sendo destruído e ainda a construção de infraestrutura onde não existe. Você vai ter que fazer ruas lá na Zona Sul, no empreendimento Arado, colocar linhas de luz, né? Enfim, cabeamento, saneamento. Então você vai criar uma infraestrutura numa área que não existe, enquanto que tem áreas centrais da cidade que estão abandonadas, né? Por que não investir em áreas onde você já tem infraestrutura? Isso seria uma pegada ecológica menos intensa, de menor magnitude do que essa que está sendo prevista para
para a Zona Sul e para outras áreas. Por quê? A expansão a imobiliária, né, toda essa especulação pelas grandes empreiteiras que financiam políticos, né, sejam eles prefeito da cidade como também vereadores, infelizmente também a Câmara de Vereadores está na mão dos grandes setores econômicos imediatistas, né, e aí você vê uma destruição e ainda com uma fachada que existe um plano de ação climática para a cidade. E agora, em agosto, vai haver um evento. E aí estão sendo contratadas mais empresas de consultoria para fazer uma fachada, né, uma lavagem verde em prol de uma prefeitura que usa muito marketing, gasta muito dinheiro em propaganda e parte da cidade acredita que isso é verdade, né? E essa questão, né, que tu falaste muito bem, né, que está se expandindo não só para terrenos vazios da cidade, mas para áreas que deveriam ser de preservação ambiental. E quando a gente vai olhar para os números da expansão da cidade, que poderia se justificar. A cidade cresceu 20% da sua população, né, não tem para onde ir, a cidade tem que crescer. Enfim, não seria, digamos assim, correto tu avançasse para uma área de preservação ambiental, mas tu teria pelo menos uma justificativa, uma necessidade, né? Perfeitamente. Né? Os dados apontam, né, do censo apontam que não existe essa necessidade, que a cidade não está se expandindo, pelo contrário, né? Muito. 85% de imóveis vazios cresceu no Rio Grande do Sul, desde 2010 até agora, 2022. Então São mais de 600 mil imóveis vazios no Rio Grande do Sul. Isso significa o que poderia ter, abrigar, digamos, vou multiplicar por 3 aí, né, 2,5 milhões de pessoas que poderiam ter casas. E aí você vai construir mais ainda, eventualmente para alguns projetos habitacionais também, enquanto que tem muito imóvel vazio na cidade. Então esse desequilíbrio também ele implica em energia. Para você se deslocar até o Belém Novo de automóvel, ida e volta, imagina a quantidade de CO2 de gasolina que você vai estar queimando. E isso já está acontecendo agora. Muita poluição e gás de efeito estufa para as pessoas se deslocarem até a Zona Sul por um projeto que está sendo promovido por essa prefeitura. Então, nós necessitamos urgentemente fazer esse balanço do gasto energético que está sendo trazido para essa cidade. Então, isso é necessário que a universidade, eu como professor também, digamos, instigar meus colegas para a gente tentar fazer esse balanço verdadeiro desse plano de ação climática que está sendo propalado de parte da prefeitura, porque ela gasta dinheiro, ela paga as consultoras, né? Até ONGs que infelizmente acabam fazendo esse marketing verde, né? O plano de ação climática está previsto para ser concluído entre junho e julho de 2024, né? A gente está numa fase de diagnóstico, de leitura, né? A prefeitura... Não tem participação da sociedade nem nada, eles fazem tudo fachada, né? E nós, como membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente, fizemos várias perguntas, vários questionamentos, queremos participação, mas não tem espaço. E qual que vai ser a consequência dessa cidade que está sendo construída para o senhor, do ponto de vista ambiental, inclusive no curto e médio prazo? Bom, vamos pensar assim, infelizmente, esse é um processo mundial, né? Inclusive, até recentemente, aí na China, a construção civil, ela diminuía um pouco, ela estava também num ritmo muito alto, né? O que fazia até uma parte do PIB chinês crescer, diminuir um pouco. Na Europa também ocorre isso, muita construção civil, né? Às vezes muitos imóveis também vazios. Então é um processo típico do modelo econômico capitalista de expansão ilimitada dos negócios, né? A preocupação ambiental ela é uma mera fachada, né? É um marketing verde, infelizmente ele ainda ganha espaço, mas a gente vê que esse é um processo mundial, infelizmente. O neoliberalismo ele trabalha com essa lógica, menos controle do Estado, né? Maior flexibilização para a expansão desses negócios. Que inclusive negócios. É o que o secretário Germano Brem nos disse, que esse vai ser
a lógica do plano diretor que vai ser apresentado pela prefeitura. O Estado sair do lote privado, do controle, e passar a controlar as áreas públicas. O plano diretor realmente ele está numa lógica também de maior flexibilização, altura de prédios cada vez maiores, né? E qual que é o impacto disso tudo na cidade, professor? Bom, como já comentamos, né, maior facilitação para a ocupação de áreas hoje de proteção ao ambiente natural que estão no plano diretor. Então, mudar o regime urbanístico, isso está acontecendo. Maior perda de biodiversidade, maior perda de qualidade de vida, né, e maior custo e custo para a cidade, enfim, e custo ambiental no sentido até das questões das chamadas mudanças climáticas que a gente vai ver aí, que a maior pegada, né, no sentido da construção, ela implica em muita energia, muito aterro, né, e muito impacto ambiental decorrente dessa lógica, que parte do princípio que a cidade tem que crescer. Mas por que não ocupar os imóveis vazios? Né? É isso que nós temos que retomar os imóveis vazios. Então, digamos, fazer planos para recuperação de casas mais antigas, né? Ali na Zona Norte, até o 4º distrito, a gente reconhece que tem muitos imóveis aí na cidade que estão necessitando de ser retomados, né? Então, o plano diretor ele poderia ter um viés, né, de manter as nossas áreas naturais e áreas verdes, as áreas de produção agroecológica, ou produção agrícola, a área rural de Porto Alegre como área de amortecimento aos grandes impactos, e também implicaria em uma lógica de, digamos assim, dar uma revitalização em imóveis e em bairros que hoje estão abandonados. Professor, uma coisa que tem acontecido nos últimos tempos, né, é o avanço sobre a orla do Guaíba, né, nas proximidades da orla, né. Isso preocupa do ponto de vista ambiental, a construção que a gente imagina que vai acontecer cada vez mais de prédios na orla do Guaíba? Isso tem algum impacto, né? A gente tem, por exemplo, um condomínio, a gente acaba citando várias vezes aqui no nosso podcast, o condomínio que está sendo ali perto do Barra Shopping de 19 torres, e a gente imagina que se permite um condomínio na beira do Guaíba, vão se permitir outros, né? Não vai ser... Inclusive, seria até errado da parte da prefeitura permitir favorecer um empreendimento e não favorecer outros. O ideal seria que nenhum fosse favorecido, o ideal é que daqui a pouco mudasse essa lógica e deixasse de ser favorecidos. Mas, enfim, a gente imagina que outros serão favorecidos na orla do Guaíba. Esse avanço nas proximidades da orla, que tipo de impacto isso pode ter? Inicialmente, nós partimos do princípio que o Guaíba, sendo um curso d'água, isso é incontestável, né? É um curso d'água pela lei... Lei de Proteção à Vegetação Nativa, Lei 12.651. O curso d'água ele é um rio, né? Traduzindo, né? Ele é rio e tem características de lago também, principalmente na parte sul. Até o meu colega Rualdo fala na questão do lago Guaíba. Ele tem características de lago, mas tem características de rio, né? Principalmente ali na orla também, onde o trecho 3, toda essa área, principalmente a parte norte do Guaíba, ele tem características de rio. Existe um fluxo, né, principalmente em épocas mais de chuva, então é incontestável essa condição de rio. Então, a área de preservação permanente, a faixa de área de preservação permanente nessas áreas que não são de maior adensamento urbano é 500 metros de área de preservação, de chamadas APPs. Tá? Então, se é 500 metros, deveria ter a máxima restrição possível de construções. Até porque essas áreas vão amortecer as chuvas, vão manter a fauna, né, de aves que estão presentes ali, tartarugas e outros animais que estão presentes. E, além disso, nós vamos ter ali, temos na orla, uma vegetação de aguapés, juncos, sarandis, enfim, que abrigam fauna e também são berçário para peixes. Nós temos mais de 50 espécies de peixes no Guaíba. E esses peixes eles vêm se alimentar justamente na orla. Então, se a gente simplesmente colocar concreto e desconsiderar isso, a gente também está afetando uma fauna, seja ela aquática, como também a fauna anfíbia, né? A fauna que existe ali na orla. Martim pescador, socós, né?
Então, nós temos que fazer levantamentos, estudos de impacto ambiental, como já tinha sido determinado pela Justiça Federal em 1994 a necessidade de fazer estudos de impacto ambiental em relação a essa mudança para parques de eventos, e aí o Parque Marinha também na sequência, ele está sofrendo muitas construções. Existe uma grande pista de skate, ela é muito bonita, mas tem que também manter uma arborização para que aquelas áreas também não se tornem mini ilhas térmicas. E o que é, digamos assim, estarrecedor é que as canchas ali para futebol, né, elas estão sendo incluídas não só nessas espaços para esporte, né, de futebol, como também playground infantil, grama sintética. Imagina só, fazer educação ambiental, onde local que era aprazível para contemplar a natureza, para olhar flores, passarinhos, etc. De repente você tem um outro cenário e que, como é que eu vou fazer educação ambiental numa área que prevê consumo, concessões para a empresa, para ganhar dinheiro, etc. Porque manter a natureza como está não gera lucro para essas empresas. Então elas vão ter que fazer muito evento e nós vamos ter que estar sempre consumindo. O ser consumidor, ele vai implicar justamente numa engrenagem desse mecanismo do círculo vicioso que está criando mais mudanças climáticas, mais aquecimento global. Nós temos que diminuir o consumo, isso é essencial. Claro, a classe média, as classes menos abastadas, as classes mais necessitadas, elas precisam sim consumir roupas, alimentos, etc., tem que ter acesso. Mas as classes médias que estão sendo, digamos assim, o alvo principal desses parques, elas são alvo de consumo, né? O ser consumista, ele abstrai a existência de outros seres vivos que existem nessas áreas. O secretário não fala um minuto, ele não tem coragem de digamos, dialogar e discutir com nós o que vai ser feito com relação àquelas aves impactadas pelas obras do Parque Harmonia e os outros parques. Ele não toca nesse assunto. Ele só diz que aquela área eram aterros, que aquela área é para ser de uso antrópico, urbano. Tá, mas vem cá, e o resto? Os seres vivos não existem ali? Vão fazer a captura de gambás, como tentaram fazer ali no Refúgio do Lago, com gaiolas, como o permissionário fez? Colocou gaiolas para capturar os gambás. Aí o pessoal ali viu no pai, para isso aí é contra a lei. Aí veio o IBAMA não permite esse tipo de coisa. Tem que ter autorização. Fizeram isso tudo à revelia. Não tem saneamento no Refúgio do Lago. Então você vai somando a quantidade de irregularidades disso tudo, é tudo feito a toque de caixa para beneficiar grandes setores econômicos que são os amigos dos políticos que querem se reeleger. Professor, para fechar, qual seria então um outro lado, qual seria a alternativa que o senhor vê, né, de um plano verdadeiramente um plano de ação climática, um plano de preservação das características, né, dos parques, das características ambientais importantes da cidade, né, que pudesse, digamos assim, conviver com essa necessidade de desenvolvimento, enfim, a gente até pode contestar a necessidade de desenvolvimento, mas que pudesse conviver com essa necessidade de desenvolvimento da cidade. Bom, inicialmente uma discussão verdadeira, genuína com a comunidade, com as comunidades, né? Sem ingerências políticas, sem clientelismos, como a gente viu aí até tanto na discussão do plano diretor, na discussão que houve na Câmara de Vereadores sobre a Harmonia, em que a prefeitura chama os seus cargos de confiança para fazer claque. E nós queremos uma discussão democrática de que cidade a gente quer, e por outro lado também não é o que a gente quer. Nós estamos em cima de um patrimônio. Imaginemos que, por exemplo, Ouro Preto, né, os munícipes de Ouro Preto digam assim, agora nós vamos querer transformar Ouro Preto, todos os prédios históricos, em arranha-céus. Isso o prefeito poderia fazer, mas não pode, porque aquilo é um patrimônio também nacional, né? Nós estamos tratando, a fauna é um patrimônio nacional, a flora também é. Então a gente tem que lidar com outros valores para que essa discussão da cidade que a gente quer, ela incorpore, por exemplo, a necessidade de termos áreas
os caminhos rurais, que já existe, foi uma iniciativa interessante, com áreas agroecológicas, produção orgânica, fazer turismo nos morros de Porto Alegre. Nós temos mais de 40 morros que poderiam ser usados com as comunidades hoje em situação mais delicada, mais vulnerável, poderiam ser agregadas a projetos de venda até de artesanato, fazer caminhadas em que você vai ter os guias locais, né? Contemplar a natureza como um ativo também. Trazer turistas, não para um turista consumidor, um turista que queira apreciar as belezas da cidade. Nós temos aí o Atlas Ambiental de Porto Alegre, professor Rualdo e outros colegas que contribuíram. Ele marcou bem a paisagem como um atributo, um patrimônio da cidade. A nossa paisagem, seja ela natural como cultural, histórico-cultural, são patrimônios que podem trazer turismo e cultura para a cidade. Isso tudo é abstraído para se fazer um ser consumidor alienado. Então, nós temos que discutir que cidade a gente quer, mas a gente também tem que partir do princípio que existem valores que são inalienáveis. Professor, a gente poderia discutir várias outras coisas, mas eu acho que a gente fez uma boa conversa aqui sobre esse momento que vive Porto Alegre, o momento que vive os parques, da importância dos parques. Eu queria te deixar um espaço para considerações finais, se eu quiser deixar algum recado final. Eu creio que o que está acontecendo aí, com o que aconteceu com a Redenção, né, com o Refúgio ali, e com o Harmonia, e agora na sequência também o Marinha do Brasil, que também tem uns movimentos. Os movimentos estão se dando conta que a nossa cidade está sendo retalhada, está sendo colocada à venda para setores econômicos que não têm a mínima preocupação socioambiental e cultural, enfim. Nós nem falamos aqui no Cais do Porto também, querem construir uma série de torres ali. É muita especulação, também não tem tanto recurso para isso. Existem mobilizações locais para manter o centro histórico, a questão do cais. Essas discussões não ocorrem. O governo municipal não faz questão de discutir com a sociedade. Então é importante a gente estar mobilizado, participar aí das discussões do plano diretor, enfim, e manter uma linha de proteção e promoção, né? A gente quer promover também as nossas condições, não é só manter as áreas verdes ali como área intocável, não, a gente quer promover isso para o uso diferenciado, como tinham sido previstas originalmente as nossas áreas verdes. Perfeito. Muito obrigado pela participação, por aceitar o convite aqui do nosso programa, professor Paulo. Então agradeço também, ficamos à disposição aí de vocês para outras empreitadas aí nessa cidade que precisa tanta atenção da população. E o nosso muito obrigado especial, como de costume, vai para você que esteve na audiência de mais um Dipoa. Eu convido a todos, né, a seguirem, né, a Sub21, Yacubo Filmes, Yacubo Play, em todas as plataformas de rede social, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, compartilhar no grupo de WhatsApp, enfim, em todas as redes sociais possíveis, se você gostou desse programa, porque essas discussões são importantes da gente fazer, você concorde ou não, né? É importante a gente estar discutindo a cidade. Então, muito obrigado a todos que estiveram na audiência. A gente retorna no próximo programa.